Gênesis, o livro dos princípios. Título: Deus começou tudo. A Bíblia não tem início com argumento em favor da existência de Deus, mas sim com a aceitação de que nossa existência depende dele. A Septuaginta, antiga tradução grega do Antigo Testamento, intitulou esse primeiro livro de Gênesis, que significa origens. Posteriormente, tradutores da Bíblia para outros idiomas passaram a usar diretamente esse termo. O título usado nos textos hebraicos simplesmente destaca a primeira palavra, que significa no princípio, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden pode ter sido localizado próximo ao rio Tigre, entre a Armênia e o rio Eufrates. Autor e data. Apesar de o autor de Gênesis não se identificar no livro e de os eventos descritos no texto terem ocorrido quase 3 séculos antes de seu nascimento, tanto o Antigo Testamento como o Novo atribuem a autoria a Moisés. Além disso, a formação escolar de Moisés faz com que ele seja o candidato mais provável. Nenhuma razão persuasiva foi oferecida para desafiar a autoria mosaica, e estima-se que Moisés escreveu Gênesis aproximadamente entre 1445 e 1405 a.C. Para um esforço biográfico de Moisés, leia Êxodo capítulo 1 ao 6. Cenário e contexto. O cenário em que Gênesis se inicia é a eternidade passada, antes de o tempo existir. Deus, por um ato voluntário e pela palavra divina, chamou toda a criação à existência, organizou-a e, por fim, soprou a vida em um punhado de barro, modelando-o à sua imagem e fazendo dele Adão. Deus fez dos seres humanos a coroa de sua criação, isto é, companheiros que teriam comunhão com ele e glorificariam seu nome. De Adão às 12 tribos de Israel, temos um gráfico. De Adão, Caim, Abel e Sete. Lameque. De Caim veio Lameque, de uma descendência direta. Noé, Sem, Cão e Jafé. Terá Arã, Abrão, que é Abraão, Ló, Oaque e Amon. De Abraão, Ismael, Isaque e Midian. De Isaque, Jacó e Esaú. E de Jacó, as 12 tribos de Israel. O cenário histórico para os primeiros eventos em Gênesis é claramente a Mesopotâmia. Embora seja difícil apontar com precisão o período em que o livro foi escrito, Israel ouviu Gênesis pela primeira vez
antes de atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, cerca de 1405 anos antes de Cristo. Gênesis abrange 3 pontos geográficos distintos e sequenciais. O primeiro, a Mesopotâmia, que vai do capítulo 1 ao 11. A segunda, a Terra Prometida, que vai dos capítulos 12 ao 36. E o terceiro, que é o Egito, que vai dos capítulos 37 ao 50. As dimensões temporais para esses 3 segmentos são, primeiro, da criação até 2900 a.C., o segundo, de 2090 até 1897 a.C., e o terceiro, de 1897 até 1804 a.C. É notável o fato de Gênesis abranger um período histórico maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Os principais personagens são Adão e Eva, os primeiros seres humanos, que vai do capítulo 1, versículo 26, ao capítulo 5, versículo 5, Noé, o fiel construtor da arca, que vai do capítulo 6, versículo 5, ao capítulo 9, versículo 29, Abraão e Sara, os pais de uma nação chamada de o povo escolhido de Deus, que vai do capítulo 12 ao capítulo 25, versículo 8, Isaac e Rebeca, os primeiros membros de uma nova nação, do capítulo 21 ao 35, versículo 29, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, do capítulo 25, versículo 21 ao capítulo 50, versículo 14, José, o preservador de seu povo e da nação do Egito, que vai do capítulo 30 ao capítulo 50, versículo 26, temas históricos e teológicos. Neste livro de princípios, Deus revelou a si mesmo. Assim como revelou aos filhos de Israel uma nova forma de ver o mundo, que contrastava, às vezes, com bastante intensidade com a dos vizinhos de Israel. O autor não fez nenhuma tentativa de defender a existência de Deus, nem de apresentar uma explicação detalhada da pessoa e das obras deste. Antes, o Deus de Israel se distinguia claramente dos deuses de seus vizinhos. São revelados os seguintes fundamentos teológicos: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O ser humano, o pecado, a redenção, a aliança, a promessa, Satanás e os anjos, o reino, a revelação, Israel, o juízo e a bênção. Gênesis do capítulo 1 a 11 revela as origens do universo, isto é, o início do tempo e do espaço. Tem como muitas das primeiras experiências humanas, tais como o casamento, a família, a queda, o pecado, a redenção, o juízo e as nações. Em Gênesis capítulo 12
ao capítulo 50, é explicado a Israel de modo que eles vieram à existência. É explicado a Israel de que modo eles vieram à existência, como família, cujos ancestrais poderiam ter ligação com Éder, logo com os judeus, no capítulo 10, 24 ao 25, e até mesmo mais remotamente com Sem, filho de Noé, logo com os semitas, Gênesis 10, 21. Assim o povo de Deus veio a conhecer não apenas seus ancestrais e seu histórico familiar, mas também as origens de suas instituições, de seus costumes, de seus idiomas e suas diferentes culturas, principalmente experiências humanas clássicas, como o pecado e a morte. A longevidade dos patriarcas que viveram antes do dilúvio era, em média, 900 anos. Gênesis capítulo 5. As idades dos patriarcas pós-dilúvio despencaram e, em seguida, se estabilizaram gradualmente. Gênesis capítulo 11. Alguns sugerem que isso se deve às grandes mudanças ambientais causadas pelo dilúvio, pelo fato de estarem se preparando para entrar em Canaã e desalojar os habitantes cananeus de suas casas e propriedades. Deus lhes revelou a verdade sobre seus inimigos. Além disso, eles precisavam compreender a base real da guerra, que estavam prestes a declarar, à luz da imoralidade de matar, consistente com os outros 4 livros de Moisés estava escrevendo: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por fim, a nação judaica compreenderia uma parte selecionada da história mundial precedente e o pano de fundo inaugural de Israel, como a base segundo a qual viveriam um novo começo sob a liderança de Josué, na terra que havia sido prometida ao primeiro patriarca, Abraão. Em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, é estabelecido o foco primário sobre as promessas de Deus feitas a Abraão, o que reduziu a visão deles de todos os povos do mundo, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Há uma pequena nação, Israel, mediante a qual Deus executaria progressivamente seu plano redentor. Bem como sublinhou a missão de Israel de ser luz para os gentios, que se encontra em Isaías 42, versículo 6. Deus prometeu à terra descendentes sementes e uma bênção. Essa promessa, tríplice, tornou-se, por sua vez, a base da aliança feita com Abraão. Gênesis, no capítulo 15, versículo 1 ao 20. O restante da Escritura expõe o cumprimento dessa promessa. Em escala maior, Gênesis 1 ao capítulo 11 enunciou uma mensagem singular a respeito do caráter e da obra de Deus. Na sequência dos relatos que compõem esses capítulos na Escritura, emerge um padrão que revela a graça transbordante de Deus com relação à deliberada desobediência da humanidade. Sem exceção, em cada relato, Deus aumentou a manifestação de sua graça. Porém,
igualmente, sem exceção, o ser humano respondeu com maior rebeldia pecaminosa. Em palavras bíblicas, quanto mais aumentou o pecado, mais a graça de Deus transbordou. Confira Romanos capítulo 5, no seu versículo 20. A idade dos patriarcas. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos viveu 905 anos. Enoque viveu 365 anos. Matusalém viveu 969 anos. Lameque viveu 777 anos. Noé viveu 950 anos. Depois do dilúvio, Sem viveu 600 anos. Éder viveu 464 anos. Terá, pai de Abraão, viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. José viveu 110 anos. A longevidade dos patriarcas que viveram antes do dilúvio era, em média, 900 anos. Gênesis capítulo 5. As idades dos patriarcas pós-dilúvio despencaram e em seguida se estabilizaram gradualmente. Alguns sugerem que isso se deve às grandes mudanças ambientais causadas pelo dilúvio. Gênesis está relacionado de forma bem próxima ao livro de Apocalipse, o último livro da Escritura. Isso o distingue de outros livros bíblicos. O paraíso perdido em Gênesis, o último tema teológico e histórico significativo, será recuperado em Apocalipse. O apóstolo João representou claramente os acontecimentos registrados em seu livro como soluções futuras de problemas que começaram em consequência da maldição de Gênesis capítulo 3. Ele focaliza os efeitos da queda, a destruição da criação e a maneira pela qual Deus elimina da sua criação o efeito da maldição. Nas próprias palavras de João, já não haverá maldição nenhuma. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Não é de admirar que, no último capítulo da Palavra de Deus, os cristãos estarão de volta ao Jardim do Éden, o eterno paraíso de Deus, alimentando-se da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Nesse tempo, eles participarão usando vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Principais doutrinas. A maior parte dos ensinamentos centrais do cristianismo tem sua raiz no livro de Gênesis. Deus Pai, a autoridade de Deus na criação. Deus Filho, o agente de Deus na criação. Deus Espírito Santo, a presença de Deus na
criação. Deus uno e trino, a Trindade, um só Deus em três pessoas, seres humanos, criados à imagem de Deus, porém caídos no pecado e carentes de um Salvador. Pecado, a queda, a contaminação de toda a criação com o pecado, mediante a rebeldia contra Deus. Redenção, o resgate do pecado e a restauração realizada por Cristo na cruz. Aliança, Deus estabelece relacionamentos e faz promessas. Promessa, Deus se compromete com o futuro. Satanás, o primeiro rebelde entre as criaturas de Deus. Anjos, seres especiais, criados para servir a Deus. Revelação natural ocorre à medida que Deus se comunica indiretamente por meio daquilo que ele fez. Revelação especial ocorre quando Deus se comunica diretamente, bem como de outro modo incognoscível. Israel, o nome dado a Jacó por Deus e que se tornou a denominação da nação da qual ele foi pai. Herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Juízo, a resposta justa de Deus ao pecado. Bênção, benefício especial ou afirmação cheia de esperança para alguém a respeito de sua vida. Deus, em hebraico Elohim ou Elohim, um substantivo plural e a palavra hebraica mais utilizada para Deus. Seu significado básico é o Todo-Poderoso. O uso hebraico desse termo em Gênesis é chamado de o plural de majestade. Diferentemente de um plural normal, o hebraico usa esse plural para dizer plenitude de divindade, ou Deus muito Deus. A forma plural dessa palavra tem sido tradicionalmente reconhecida como indicadora da pluralidade de Deus. Deus é um, mas Deus também é três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Céu, em hebraico, Shamaim. Essa palavra pode se referir à atmosfera terrestre ou ao paraíso, lugar onde Deus habita. Essa expressão está relacionada ao termo para ser superior, altivo. O céu físico da criação testifica a posição gloriosa de Deus e também o seu gênio criativo. Terra, em hebraico, Eretz. A palavra comum no Antigo Testamento para terra possui vários significados diferentes. Em essência, toda a terra pertence a Deus como seu Criador. Quando Deus prometeu aos israelitas a terra de Canaã, ela pertencia a ele. A terra de Canaã era tão representativa da aliança de Deus para com os israelitas que ela se tornou uma de suas características identificadoras do povo da terra. Semente, descendência, descendente. Em hebraico, zerá. A palavra hebraica para descendência pode literalmente significar a semente de uma planta ou pode figurativamente significar a progenie de alguém, a sua descendência. Em Gênesis, ela se refere especificamente ao Messias, na promessa de Deus de que o descendente da mulher feriria
feriria a serpente. Como tal, o termo ganha grande importância na Bíblia por meio da descendência de Abraão, pois tanto coletivamente em Israel como singularmente em Cristo, Deus alcançaria seu povo para salvá-lo. O caráter de Deus. Muitos traços de caráter de Deus são revelados pela primeira vez em Gênesis. Deus é o Criador, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é onipotente, Deus é poderoso, Deus é providente, Deus é verdadeiro, Deus é colérico, se ira com o pecado. Desafios de interpretação. Compreender as mensagens individuais de Gênesis que compõem o plano maior e o propósito do livro é um grande desafio, pois tanto os relatos individuais quanto a mensagem geral do livro oferecem importantes lições para a fé e as obras. Gênesis apresenta a criação como um ato divino, isto é, do nada. 3 eventos traumáticos de proporções épicas: a queda, o dilúvio universal e a dispersão das nações são apresentados como cenários históricos para que a história mundial possa ser compreendida. E a partir de Abraão, o padrão consiste em focalizar na redenção e na bênção de Deus. Os costumes de Gênesis muitas vezes diferem consideravelmente dos costumes atuais, e eles precisam ser explicados tendo como referencial o Antigo Oriente Próximo. Cada costume deve ser tratado de acordo com o contexto imediato da passagem, antes de se fazer qualquer tentativa de explicá-lo com base em costumes registrados em fontes extra-bíblicas ou mesmo em outros lugares das Escrituras. Cristo em Gênesis. A entrada de Jesus na humanidade foi planejada antes do início do tempo. Deus agrandou o castigo da maldição resultante do pecado de Adão e Eva ao oferecer uma promessa de que um dia o descendente se levantaria para ferir a serpente. Apesar de a morte ter vindo por meio de Adão, a vinda de Cristo trouxe vida para a humanidade. Gênesis segue rastreando as primeiras linhas do projeto de Deus para o nascimento de Jesus. Nos povos da terra, Deus selecionou Abraão para ser o pai de uma nação escolhida, a qual continuou por meio do filho de Abraão, Isaac, e por meio do filho de Isaac, Jacó, concluindo com o filho de Jacó, José. Gênesis revela a contínua proteção de Deus sobre as primeiras pessoas na linhagem de Cristo. Esboço. Em termos de conteúdo, Gênesis é composto de 2 seções básicas. A primeira, história primitiva, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E segunda parte, história patriarcal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50. A história primitiva registra 4 eventos principais. Primeiro, a criação, Gênesis capítulo 1 ao 2.
segundo, a queda, do capítulo 3 ao 5, e terceiro evento principal, o dilúvio universal, do capítulo 6 ao 9, e o quarto evento, dispersão das nações, do capítulo 10 ao 11. Quatro grandes homens se destacam na história patriarcal. O primeiro, Abraão, Gênesis capítulo 12 ao capítulo 25. O segundo homem é Isaac, do capítulo 21 ao 35. O terceiro homem é Jacó, do capítulo 25 ao 50. José, do 30 ao 50. A escritura literária de Gênesis é construída sobre a base de muitas leis recorrentes, a história ou genealogia de, e é a base para o seguinte esboço. As nações de Gênesis 10. Gênesis 10 é chamado de Mapa das Nações e é estruturado sobre os descendentes dos 3 filhos de Noé, Jafé, Cão e Sem. Muitos nomes mencionados no capítulo 10 são identificados com nações dos tempos antigos, algumas das quais continuaram até o presente. Enquanto isso, em outras partes do mundo, até mesmo depois do dilúvio, do capítulo 6 ao 9, os eventos mundiais se concentram no Oriente Médio. As populações crescem consideravelmente após Babel, no capítulo 11, e nos dias dos patriarcas, cerca de 2150 anos antes de Cristo. O Egito é o poder mundial. Os egípcios já estão usando papiro e tinta para escrever. Respostas para perguntas difíceis. Primeira pergunta: como a Bíblia desafia as teorias científicas atuais ou concorda com elas? Teorias científicas, por definição, estão sujeitas a mudanças e adaptações, mas a Escritura permanece como a declaração revelada e imutável da verdade de Deus. A Bíblia não foi escrita como um desafio para nenhuma teoria científica em particular, mas teorias científicas muitas vezes são concebidas para desafiar ou desacreditar afirmações bíblicas. Elas concordam com as Escrituras ou estão equivocadas. A descrição em Gênesis 1:1 de que Deus criou os céus e a terra gera 3 conclusões básicas. A primeira, a criação era um evento recente, mensurado em milhares e não em milhões de anos atrás. Segunda, a criação foi ex nihilo, o que significa que Deus criou a partir do nada. E em terceira consideração, a criação era especial, com a luz e o tempo sendo os primeiros atos criativos de Deus, desde o início da contagem dos dias, antes da criação do Sol e da Lua. Segunda pergunta:
O que os cristãos querem dizer quando falam sobre a queda? A queda se refere ao momento em que os seres humanos desobedeceram a Deus pela primeira vez. O capítulo 3 relata esse episódio doloroso. O que ela iniciou, Adão confirmou e concluiu juntando-se a ela. Eles pecaram juntos. A decisão deliberada de Adão e Eva criou um estado de rebeldia entre a criação e seu Criador, e na queda, nossos primeiros antepassados nos colocaram do lado de Satanás. A Bíblia deixa claro que a queda trouxe o pecado para a vida subsequente de cada pessoa, Romanos 5,12. Ou seja, nossa capacidade de pecar é inerente. Somos pecadores antes mesmo de termos tido a chance de pecar. Não somos pecadores apenas porque pecamos. Antes, pecamos porque somos pecadores. Por quê? Porque todos herdamos as consequências da queda de Adão. Terceira pergunta: qual a importância do dilúvio na história bíblica geral? A Bíblia trata o dilúvio como um evento mundial diretamente trazido por Deus, como juízo por causa do pecado da humanidade. O dilúvio paira no ar como uma nuvem de advertência sobre toda a história posterior. Mas, felizmente, essa nuvem também sustenta o arco-íris da graça prometida de Deus. O dilúvio ilustra vários aspectos importantes do caráter de Deus e do relacionamento dele com sua criação. Primeiro aspecto: Deus possui controle absoluto sobre os eventos mundiais. Segundo aspecto: Deus pode e julgará o pecado. Terceiro aspecto: Deus pode e exerce graça mesmo no juízo. Em quarto aspecto, um juízo ainda mais universal e final será executado sobre o mundo com base no cronograma de Deus. Quarta pergunta: por que Deus causou a multiplicação dos idiomas e a dispersão dos povos? Depois do dilúvio, a civilização humana voltou a se espalhar pela terra. Mais tarde, as pessoas decidiram estabelecer uma cidade em homenagem a si mesmas, para evitar que se espalhassem pela face da terra. Esse foi um ato de rebeldia orgulhosa e dupla contra Deus. Primeiro, a cidade, como a torre, era para ser um monumento à autossuficiência delas. Segundo, o assentamento representava um esforço em desobedecer a ordem direta de Deus para que habitassem toda a terra. Tendo em vista que Deus intencionou encher a terra com guardiões, ele respondeu à rebelião orgulhosa das pessoas. Elas tinham optado por se assentar. Ele as obrigou a se espalhar. A cooperação e a autossuficiência delas tinha se baseado no idioma que compartilhavam. Em vez de usar todos os recursos para obedecer a Deus, usaram-no de modo errado para lhe desobedecer. E Deus optou por dificultar a comunicação ao multiplicar os idiomas. O local onde essa confusão ocorreu passou a ser conhecido como Babel, relacionado ao termo hebraico que significa confundir. Depois se tornou Babilônia, o inimigo constante do povo de Deus. E ao longo das Escrituras,
a capital da rebeldia humana contra Deus. Confira isso em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19 e o 17, versículo 5. Quinta pergunta: como devemos interpretar a Bíblia, narrativa em Gênesis, quando os costumes dos povos antigos parecem ser tão diferentes dos nossos? Existem 3 ferramentas que podem nos ajudar com a tarefa de interpretar eventos que ocorreram há tanto tempo e em lugares tão distantes. Primeiro, a melhor ferramenta interpretativa para a compreensão de uma passagem bíblica é seu contexto imediato. É comum os versículos vizinhos trazerem dicas sobre detalhes estranhos ou incomuns num relato específico. Segundo, uma parte da Bíblia muitas vezes explica, expande e comenta outra parte. Uma familiaridade crescente com toda a Escritura fornecerá insight a um estudante sobre a cultura daqueles que viveram a história. Terceiro, algum insight pode ser obtido de fontes antigas fora da Bíblia, mas elas apenas complementam nossas fontes primárias na própria Bíblia. Uma vez que estejamos familiarizados com os contextos exóticos e inhabituais das Escrituras, encontraremos nas páginas da Bíblia pessoas bastante parecidas conosco. Elas não são alienígenas, mas sim nossos antepassados ao longo das eras. E as lutas delas são as nossas lutas. Os fracassos delas nos são familiares demais. O Deus que falou com eles ainda fala conosco. O aprofundamento são perguntas para responder como um exercício de aprendizado. A primeira pergunta: quão importante é reconhecer o papel criativo de Deus na origem do universo, conforme descrito em Gênesis? Segunda, qual o papel desempenhado por Adão e Eva na história da raça humana? Terceira pergunta: quanto saberíamos a respeito de Deus se tivéssemos apenas o livro de Gênesis? Quarta pergunta: que significância bíblica é dada a eventos como a expulsão do Jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel? Quinta pergunta: como a promessa de Deus para Abraão afeta todo mundo? E sexta pergunta: quem são os heróis deste livro e por que são?